Shalom Haverim, Shalom amigos, Baruch Hashem, bendito seja o Santo de Israel. Que Ele abençoe você, sua casa, toda a sua família, que Ele fale também ao seu coração, em mais uma porção da Torá, a palavra que dura para todo sempre. A porção de hoje é a porção de número 38, porção Coura. Essa porção está no capítulo 16, 17 e também o 18 de Bamidbar, Números. A Haftará, que é a parte dos profetas, está em 1 Samuel, no capítulo 11, a partir do verso 14 e vai até o 12, verso 22. Ao todo, essa porção tem 3 capítulos e 95 versos. Como sempre, vamos fazer um resumo. Vamos focar mais no capítulo 16 e no capítulo 17. Convido você a estar conosco, abrir o seu coração. Com certeza, alguma coisa Adonai vai falar contigo. Essa porção, pessoal, continua no contexto da porção passada. Essa rebelião que vai acontecer aqui, com certeza tem uma conexão com tudo que aconteceu na porção passada. Sempre é assim, as porções elas têm uma conexão, têm uma ligação com as anteriores. Por isso é muito importante a gente estudar a Torá assim, em porções. Assim a gente vai conseguindo entender porque uma porção faz um pano de fundo para a próxima porção. A Torá sempre narra os acontecimentos na ordem em que eles acontecem. Às vezes, como eu falei na porção passada, existe diferença grande de tempo, né, de um fato para o outro. Mas mesmo assim, pode ter certeza que sempre tem conexão o que uma porção vai falar com a outra que a gente estudou. A gente viu na porção passada aquela tragédia que foi, né? Os espias indo espiar a terra, homens que eram considerados como príncipes no meio do povo, homens que tinham grande confiança do povo. Eles foram selecionados porque, sem dúvida, eram os melhores que tinha ali para essa missão. Eles foram espiar a terra, 40 dias depois voltaram trazendo um relatório totalmente negativo da terra, dizendo que todos os habitantes lá eram gigantes, que eles pareciam como gafanhotos, né, perto daqueles homens. Isso deixou o povo desesperado. O povo então entendeu que era impossível tomar posse dessa terra. O povo então se revoltou contra Moshe, se revoltou contra Arão, pegaram até pedras, né, a gente viu na porção passada, e falaram até de levantar um líder para retornar para o Egito. Isso deixou Adonai furioso, por quê? Porque eles já estavam diante da terra. Faltava muito pouco para eles tomar posse da terra. Se eles continuassem seguindo a nuvem, aguardando a instrução do Eterno, eles iam tomar posse dessa terra dentro de poucos dias. Tudo estava pronto para ser assim. Mas infelizmente eles se precipitaram, quiseram enviar os espias, e os espias então colocou todo esse desespero no coração do povo. Quando o povo se desespera, eles demonstrou então total desconfiança do Eterno. Perderam totalmente a fé. Se esqueceram de tudo que Adonai tinha falado. Adonai já tinha explicado como era essa terra, quem habitava na terra, qual era os frutos que essa terra ia produzir. Já tinha explicado para eles como ia ser a colheita, que eles tinham que deixar os cantos das propriedades para os pobres. Eles tinham que celebrar a festa de Shavuot como sendo a colheita dos primeiros frutos. Eles tinham que celebrar a festa de Sukkot como sendo a colheita dos últimos frutos. Eles se esqueceram de tudo isso, pessoal. Se desesperaram e isso deixou Adonai então furioso. Adonai então deu aquela sentença, né, de que eles iam ficar peregrinando aí pelo deserto. Eles então começou a peregrinar, o tempo foi se passando, aconteceu daquele homem apanhar lenha no Shabat, como a gente viu no fim da porção passada, ele foi punido de morte. Adonai mandou que fosse criado, né, o Tzit, tudo para eles não se esquecer dos mandamentos. Mas tudo indica que não resolveu nada. Eles se esqueceram, porque o que esses homens vão reivindicar hoje mostra que eles não lembram de nada do que Adonai falou lá diante da montanha do Sinai, quando Adonai deu os regulamentos para eles. Então, diante de tudo isso, o tempo se passou. Eu acredito que essa rebelião que vai acontecer hoje aqui se passou mais de 10 anos, né, dos espias.
Esse fato vai acontecer dentro daquele período de 38 anos, mas a Torá não vai narrar para nós que ano foi que aconteceu. Há quanto tempo, né, eles estavam no deserto para acontecer essa rebelião. De uma coisa eu tenho certeza. Isso aconteceu depois dos espias e aconteceu dentro desse período de 38 anos. O Cora, que vai ser o protagonista, né, dessa porção, ele vendo que o povo estava insatisfeito com Moshe e com Aharão, ele viu então uma grande oportunidade para levantar um partido de oposição, né, vamos dizer assim. Ele então começou a mexer os pauzinhos, começou a articular, começou a agrupar pessoas a ele, e então vai acontecer essa rebelião de hoje. Essa rebelião de hoje, pessoal, vai trazer a morte de quase 15 mil pessoas. E a Torá mostra isso para nós por quê? A Torá está mostrando que quando nós se rebela contra a Torá, que é o mesmo, né, que se rebelar contra Moshe, o final é morte. E até hoje existe muitas pessoas que se rebelam contra a Torá. Tenho certeza que você vai perceber que você conhece muita gente que parece com esse cor aqui. Tomara que você não seja um desses, né? A gente vai tentar entender qual é a personalidade desse cura, o que ele pregava, o que ele queria. Então vamos começar a porção, mas antes da gente iniciar a leitura, vamos primeiro tentar entender quem que é esse cura, pessoal. A gente já sabe, né, que ele é parente de Moshe, mas vamos conferir isso dentro da Torá. Lá em Shemot, no capítulo 6, no verso 16, vai falar sobre Levi, a descendência de Levi. Veja só. Estes são os nomes dos filhos de Levi, com seus descendentes: Gerson, Corrate e Merari. Levi viveu até os 137 anos. Então veja só, Levi, ele teve 3 filhos. Esses filhos de Levi nasceram na terra de Canaã. Quando Levi desceu para o Egito, juntamente com Jacó e a família, né, 70 pessoas, esses 3 meninos aqui eram crianças, pessoal. Eles cresceram lá no Egito, lá eles casaram, lá eles constituíram família. Gerson, que é o primeiro filho de Levi, ele vai ter 2 filhos, que é o Livni e o Shimi. O Corrate, que é o segundo filho, ele vai ter 4 filhos, que é Anã, Izar, Evron e Uziel. E esse Corrate viveu 133 anos. O Merari, que é o filho mais novo, ele teve 2 filhos, Malqui e Mushi. Então veja só, Levi teve ao todo 8 netos. E o Eterno escolheu esses 3 filhos de Levi para cuidar do Miscã. Cada família tem uma função específica no tabernáculo, a gente já viu isso em porções passadas, mas vamos relembrar. O Gerson é responsável pelos panos, né, pelos tecidos. O Merari é o responsável em cuidar da parte de madeira, né, da parte de estrutura do tabernáculo, ou seja, da parte de esqueleto do tabernáculo. Gerson tinha 2 carros para fazer o transporte dos tecidos, enquanto Merari tinha 4 carros para fazer o transporte de toda a estrutura do tabernáculo. Então vamos nos concentrar aqui em Corrate, porque é daqui que vai vir o Cora. Veja só, pessoal. Tá vendo em vermelho aqui? Anrã é o primogênito de Corrate. Ele vai ser o pai de Aharão. Izar vai ser o pai de Cora. Veja só a genealogia de Corrate. O Anrã casou com a Ioquebed e teve 2 filhos, o Aharão e o Moshe. O Izar, que é irmão de Aharã, ele teve 3 filhos. E olha só quem é o primogênito, pessoal. Cora, Néfeg e Zincri. E Uziel, que é também irmão de Anã, de Izar, ele teve também 3 filhos. Veja só, o Aharão, que é primo de primeiro grau com Cora, ele teve 4 filhos, Nadav, Avihu, Eleazar e Itamar. Os 2 primeiros, né, Nadav e Avihu, morreu na inauguração do Miscã. O Cora teve 3 filhos, Azir, Eucana e Aviasaf. Então a gente já viu aqui, pessoal, que Cora é descendente de Corrate, é neto de Levi, ele é primo de primeiro grau com Aharão. O que esse Cora vai querer? Ele vai querer o sacerdócio. Ele não vai aceitar que Aharão seja o sacerdote. Ele está achando que isso tem o dedo de Moshe, pelo fato de Aharão ser irmão de Moshe. Foi Moshe quem escolheu Aharão para ser sacerdote.
Ele, Cora, se acha muito mais capacitado, ele tem filhos muito melhores do que Aharão. Ele seria o cara certo para ser sacerdote. Então ele vai começar a mexer os pauzinhos, vai convencer muita gente a se aliar com ele, vão levantar uma rebelião contra Moshe. É como se ele estivesse criando um partido de oposição, né? É como se ele estivesse criando uma renovação. Provavelmente Cora saiu espalhando no meio do povo que o Moshe tinha escolhido Aharão, que Aharão não era escolha nenhuma de Adonai, e que ele tinha muito mais condição de ser sacerdote. E ele começou a prometer para o povo coisas que Aharão não prometia. A gente vai ver já já o que foi que ele falou para o povo, que fez o povo se juntar com eles. Vamos ver como aconteceu tudo isso, pessoal. Abra a sua Torá em Bamidbar, capítulo 16, aonde vai começar a porção. Diz assim: Cora, o filho de Izar, o neto de Corrate, bisneto de Levi, junto com Datã e Avirã, filhos de Eliave, e On, o filho de Pelete, descendente de Reuve, se levantaram diante de Moshe. E aliou-se com eles 250 homens de Israel, líderes da comunidade, membros importantes do conselho, homens de bom conceito. Olha só, pessoal, o Cora conseguiu reunir a elite, conseguiu reunir pessoas de confiança. Mas o que esse Cora fez? Como que ele conseguiu a credibilidade de tanta gente? Primeiro, ele se juntou com os descendentes de Reuve, né? Percebe que Datã e Avirã, e também esse On, é descendente de Reuve. A Torá não vai citar mais nada sobre On, né? Vai citar apenas aqui o que a gente pensa, né? O que dá a entender é que esse On desistiu dessa rebelião, por isso que a Torá não fala mais dele. Eles então se juntaram, vieram até Moshe e veja o que eles vão dizer para Moshe, pessoal. Veja que absurdo. Eles se reuniram contra Moshe e Aharão e disseram: basta, vocês, né, Moshe e Aharão, vocês dois, se valorizam demais. Afinal, toda a comunidade é santa. Todas as pessoas são santas. E Adonai está no meio deles. Por que então que vocês se elevam para cima da Assembleia de Adonai? Olha o que eles estão dizendo, pessoal. Ele está dizendo que todas as pessoas são santas. Mas será que isso é verdade, pessoal? O Eterno já explicou na porção Kedoshim, lá no livro de Vaikra, que o povo deve ser santo. E para ser santo tem que fazer o quê? Obedecer os mandamentos. O que Cora está falando aqui que é diferente, que o povo não precisa ser santo, o povo já é santo. Então, olha só, você conhece pessoas assim? Pessoas que pregam que todo mundo é santo, que não precisa mais obedecer os mandamentos? Por quê? Porque a Torá ensina que o povo deve ser santo. Mas como ser santo? A Torá ensina, obedecendo os mandamentos. E o que eles estão fazendo aqui já prova que eles não é santo. Eles estão desrespeitando uma autoridade. E a Torá manda que respeita a autoridade. Então, se eles estão descumprindo a Torá, eles não são santo coisa nenhuma. Eles estão dizendo que o Moshe e o Aharão se exalta para cima deles, pessoal. Veja que absurdo. Veja que ingratidão com Moshe e Aharão. Porque se Moshe e Aharão não fossem humildes como eles eram, esse povo já tinha sido fulminado, né? O Eterno por várias vezes falou que ia destruir esse povo e Moshe colocou a sua vida em risco para proteger esse povo. E esse povo está falando que Moshe e Aharão está se exaltando para cima deles. Veja que absurdo. Vamos ver então quem foi que se juntou com Cora, pessoal. Primeiro, o Cora, ele reuniu os descendentes de Reuves, que são eles: o Datã e o Avirã, que são dois irmãos, e o On, o filho de Pelete. Esses dois primeiros aqui, muitos acreditam que são aqueles dois lá do Egito que estavam brigando. Lembra quando dois homens estavam brigando? E o Moshe os repreendeu. Eles deu uma dura em Moshe, isso está lá em Shemot capítulo 2, verso 14. Eles disseram assim para Moshe: quem te designou como juiz sobre nós? Você está querendo nos matar como matou aquele Egito? Acredita-se que esses homens aqui sejam esses mesmos. Pode ser que sim, né? Tudo indica que sim.
Mas se for eles, eles agora estão bem de idade já, porque isso daqui aconteceu mais ou menos uns 50 anos atrás. Isso aconteceu antes de Moshe ir para a terra de Midian. Moshe ficou 40 anos lá com o seu sogro e agora faz no mínimo uns 10 anos que eles estão aí no deserto. O que Cora fez para convencer esses homens aqui, pessoal? Primeiro vamos ver novamente como era o acampamento. Você vai perceber que Cora estava acampado bem do ladinho da tribo de Reuve. Veja só. Aqui está o acampamento, né, do tabernáculo. Percebe que aqui do lado de baixo, do lado do sul, é onde ficava o acampamento de Corrate. O Cora faz parte daqui, pessoal, de Corrate. E veja quem eram as tribos que estavam em volta dele aqui. Reuve, Shimon e Gade. Então o Cora conseguiu se juntar aqui com esses homens de Reuve, conseguiu se aliar com eles. Mas o que Cora falou para esses homens, será? Porque a tribo de Reuve não é uma tribo muito influente. É uma tribo bem pacata, ela nunca produziu nada. A gente nunca viu a tribo de Reuve reivindicando nada. Como que o Cora conseguiu convencer os pessoal de Reuve a se juntar com ele? Eu acredito que o Cora falou para Reuve assim: olha, Reuve, será que você não percebeu ainda a panelinha que está lá na frente? Porque olha quem está lá na frente, Yehudá. Mas quem que é o primogênito? É Reuve. Quem foi que Adonai mandou contar as tribos em primeiro lugar? Foi Reuve. Quem foi que chegou primeiro com o censo? Foi Reuve. Mas por que é Yehudá que está lá na frente? Aí ele vai falar na orelha desses homens aqui e vai falar para eles que o Yehudá só está lá por quê? Porque o líder de Yehudá é Nachon. E Nachon é quem? É o cunhado de Aharão. Então lá na frente, no lugar principal, no lugar melhor, né, segundo a cabeça de Cora, está uma panelinha. Aharão, Moshe e o Nachon. Ele então consegue convencer, pessoal, esses meninos aqui de Reuve, né, esses homens, de que Moshe não é tão sincero, tão honesto como ele diz. Então ele consegue juntar esses homens com ele. Reuve também tinha algo em comum com o Cora. Por quê? O Cora era pecuarista, ele tinha muito gado, tinha muito jumento. E Reuve também é uma tribo que mexe com gado, pessoal. Então eles tinham algo em comum, eles eram pecuaristas. Então eles faziam parte do mesmo ramo, né? Da mesma área de negócio. E esse Cora conseguiu então agrupar Reuve com eles. O interessante é que, além desses homens de Reuve, ele conseguiu juntar 250 homens, todos líderes do meio do povo. Então o que esse Cora fez? Como foi que ele conseguiu ajuntar tantos homens assim? O que eles tinham que Moshe e Aharão não tinham? O que fez ele atrair tantas pessoas, né? O Cora tinha muito dinheiro, ele era muito rico e, consequentemente, ele tinha o quê? Poder. Porque se tem algo que atrai as pessoas é dinheiro. Tem pessoas que têm orgulho de dizer que é amigo de alguém só porque esse alguém tem dinheiro. Então o que o Cora fez? Ele começou a mexer os pauzinhos, falar aí com as tribos, falar mal de Moshe, falar mal de Aharão, insinuar que Moshe e Aharão não eram tão honestos como eles diziam, insinuar que esses dois estavam se exaltando para cima do povo, explorando o povo, que ele seria então o melhor sacerdote. Por quê? Porque ele é um homem bem sucedido, ele é um homem que sabe falar, ele é um homem de sucesso, e o povo começou a pensar, mas esse Cora tem razão, porque Moshe e Aharão, que é o líder, eles não têm nenhum jumento para puxar pelo rabo. Eles são pobres. Como pode a gente ser liderado por dois homens fracassados como esses, que nem sequer prosperaram na vida? O Cora é o cara certo. Por quê? Porque ele é um homem rico, é um homem bem sucedido, é um homem que sabe falar, é um homem que entende as pessoas, diferente de Moshe e diferente de Aharão. A gente viu, por exemplo, quando Adonai chamou Moshe, o Moshe falou para Adonai que ele não sabia falar direito. Diferente do Cora. O Cora é um homem eloquente que sabe falar e fala exatamente o que as pessoas querem ouvir. E por quê? O que o Cora fez o povo pensar? Que todos eram santos. Enquanto que Aharão e Moshe ensinava a eles a ser santo, e para isso tinha que obedecer os mandamentos,
O Cora está ensinando que não, que todos já são santos. E que todos têm o mesmo direito. Eles vão querer, pessoal, queimar incenso diante de Adonai, algo que somente o sacerdote pode fazer. Então percebe, eles se esqueceram de tudo que Adonai falou lá no deserto do Sinai. Se esqueceu dos regulamentos, se esqueceu dos mandamentos. Ele se esqueceu que os filhos de Aarão morreram porque foi queimar incenso na hora errada, de forma errada diante de Adonai. E o Cora conseguiu convencer esses homens que eles podem sim queimar incenso, que eles podem sim se apresentar diante de Adonai. Esse negócio de só Aarão e só os filhos de Aarão, isso é conversa de Aarão e de Moshe. Vamos continuar a leitura, pessoal, para a gente ver no que vai dar tudo isso. Quando Moshe ouviu, o que Cora e esse grupo falou para ele caiu com o rosto em terra. E então ele disse para Cora e para todo o seu grupo: Ok, Cora, amanhã cedo, Adonai, ele vai dizer quem é santo. A pessoa que ele escolher, a pessoa que ele fazer se aproximar dele, esse será o santo. Já que você está dizendo que todos é santo, eu não vou discutir com você. Vamos deixar Adonai resolver isso e amanhã Adonai vai tirar isso a limpo. Faça o seguinte, Cora, você e todo o seu grupo, pegue os incensários. Olha só, eles tinham incensários, pessoal. Somente o sacerdote podia ter incensário. Então percebe que essa rebelião ela foi planejada há muito tempo. Tanto é que eles já estavam com os incensários prontos. Cada um desses homens tinha um incensário e ia querer queimar incenso diante de Adonai. O Moshe dá então uma dura no Cora, e fala: amanhã vocês pegam o incensário de vocês, coloquem nele incenso e se apresenta diante de Adonai. Ele vai dizer quem é santo. Ele vai mostrar para vocês quem realmente é santo. Na verdade, Cora, filhos de Levi, são vocês que se valorizam demais. Então o Moshe não quis muita conversa, já deu uma dura no Cora. Provavelmente, pessoal, Moshe já sabia do que estava acontecendo. Ou Adonai tinha avisado para ele, ou alguém já tinha falado que Cora estava organizando uma rebelião. E o Moshe vai dizer para o Cora o seguinte: olha aqui, filho de Levi. Você acha pouco que Adonai tenha escolhido vocês e separado do povo de Israel para se aproximar dele e realizar o serviço no tabernáculo? Será que você acha isso pouco, Cora? Adonai aproximou você e todos os seus irmãos e os filhos de Levi para perto dele. E agora você também deseja ser sacerdote? O Moshe já entendeu qual era a ideia de Cora. O que Cora queria? Cora queria ser sacerdote, pessoal. Mas para que Cora queria ser sacerdote se Cora é rico e sacerdote não pode ter nada? O Cora não sabia, pessoal, que lá na terra eles não iam poder ter herança, porque será nessa porção, depois da morte de Cora, depois da morte de todos esses rebeldes, que Adonai vai revelar que a tribo de Levi não tinha herança. Então o Cora estava achando que lá na terra eles iam ter direito à terra, e ele já estava pensando no quê? Ele, como sacerdote, ele ia ficar cada vez mais rico. Ele sabia que os sacrifícios pertenciam ao sacerdote. Ele sabia que os primogênitos dos animais pertenciam ao sacerdote. Então a intenção de Cora, na verdade, é usar do sacerdócio para aumentar a sua riqueza. Ele colocaria os seus filhos para cuidar do tabernáculo. Ele ia cuidar apenas da parte que interessava a ele, pessoal. É isso que Cora está planejando. Claro que ele não vai falar isso para o povo, Ele vai tentar trazer o povo para o lado dele, fazendo o povo achar que todos são santos, que todos são bem-vindos diante de Adonai, que todos podem fazer sacrifício, todos podem queimar incenso. Se tem algo que atrai o ser humano, é pregadores ou líderes, que exaltam o povo, que faz o povo se sentir bem. O ser humano não gosta daquele que ensina eles a se arrepender dos pecados, ensina eles a andar direito, não. O ser humano gosta daqueles que falam de bênçãos, que falam que eles são especiais diante de Adonai. Ou seja, o ser humano gosta de pessoas que elevam a autoestima deles. E é exatamente isso que Cora fez. O Cora fez o povo pensar que todos eram santos, que todos tinham direito de se aproximar do Mishkan. E o Moshe continua dizendo, é por isso que você e seu grupo
se uniu contra Adonai. Porque Aharão, afinal, quem é Aharão? Para que vocês venham se queixar dele. Quando vocês se levantam contra Aharão, vocês estão se levantando contra Adonai. Porque não foi Aharão que se autoproclamou como sacerdote. Não foi eu quem o escolheu. Quem o escolheu foi o próprio Adonai. Se você está questionando isso, você está questionando Adonai. Em seguida, o Moshe mandou chamar Datã e Avirã, os filhos de Eliabe. Porém, eles responderam: não subiremos. Imagina que a maior autoridade no meio do povo, que é Moshe, mandou uns oficiais, né, de justiça, vamos dizer assim, chamar esses dois. Olha como eles respondem: não subiremos. Ou seja, eles não têm respeito nenhum por Moshe, eles estão declarando aqui que Moshe não representa nada para eles. E além disso, olha o que eles vão falar, pessoal. Mandaram um recado para Moshe dizendo assim: você, Moshe, por acaso, acha pouco ter nos tirado da terra que sobeja leite e mel, para nos matar aqui nesse deserto? E além disso, você ainda quer ser ditador sobre nós? Eles estão dizendo que Moshe tirou eles da terra que sobeja leite e mel. Mas por que eles estão falando isso, pessoal? Para provocar Moshe. Por quê? Quando Moshe os tirou do Egito, o Moshe falou para eles que Adonai ia levá-los até uma terra que mana leite e mel. Mas aonde que eles estão? Estão no deserto. Olha o que eles vão continuar dizendo. Você não nos levou a uma terra que mana leite e mel. Não nos deu campo e vinhas, né, que Adonai tinha prometido, que Moshe falou que era assim a terra. Você está achando que vai nos matar aqui nesse deserto? Nós não subiremos. Olha que falta de respeito, pessoal. Eles se esqueceram que eles não estão na terra, não é por conta de Moshe. Eles não tomaram posse da terra por causa da rebelião deles mesmos. Se dependesse de Moshe, se dependesse de Aharão, eles já estavam lá na terra. Mas o que aconteceu na porção passada? Eles se rebelaram, quiseram apedrejar Moshe e Aharão e falaram que ia voltar para o Egito. E agora estão falando que é Moshe o culpado, que Moshe não levou eles para a terra que mana leite e mel. Na verdade, Moshe os tirou da terra que mana leite e mel. Veja que afronta, pessoal. Dizendo que o Egito é a terra que mana leite e mel. O Moshe ficou muito irado e disse para Adonai: não aceita a oferta de grão deles. Eu nunca tirei deles um jumento, nada fiz de errado para nenhum deles. Moshe vai se protestar, né, diante de Adonai, vai se lamentar diante de Adonai, dizendo que esses homens estão sendo muito injustos com ele. Ele nunca se aproveitou desses homens, ele nunca foi autoritário para cima desses homens, e eles estão dizendo que Moshe é um ditador. Que Moshe não levou eles para a terra que mana leite e mel, que na verdade Moshe os tirou da terra que mana leite e mel. Então o Moshe falou para Cora dizendo: você e o seu grupo amanhã esteja diante de Adonai. Você, eles, né, o seu grupo e também Aharão. Pegue cada um o incensário de vocês, se coloque diante de Adonai, e ele então vai escolher quem é o verdadeiro santo, né? Já que vocês estão colocando em dúvida, já que vocês estão protestando dizendo que todo mundo é santo, deixa que Adonai resolve isso. Todos vocês se colocam diante de Adonai. E a Torá vai dizer que eles fizeram isso, atenderam o que Moshe ordenou, colocaram incenso e se colocaram diante da tenda da congregação. Olha que absurdo, pessoal. Percebe que eles não se lembram mais dos regulamentos. Porque no livro de Vaikra, Adonai deixou muito claro que somente os sacerdotes podem fazer isso. Nenhuma pessoa que não seja sacerdote pode jamais ousar queimar incenso diante do Eterno. Mas eles se esqueceram disso, porque estão dando ouvido a Cora. Cora fez eles entender que eles podem sim, porque todos são santos. Eles não são santos, eles precisam ser santos. E para ser santo, o que tem que fazer? Tem que obedecer os mandamentos. E eles estão fazendo o contrário. O Cora, pessoal, é daquele tipo de pregadores que existe por aí, fazendo as pessoas achar que elas são santas. Fazendo elas achar que não precisa mais obedecer Torá, não precisa mais obedecer mandamentos, porque o mandamento é uma maldição. A Torá é uma maldição.
Moshe é um autoritário para cima de nós. Nós não precisamos de Moshe. Nós somos santos, porque Adonai está no meio de nós. Com certeza você já ouviu muito isso, né, figuramente falando, porque quando alguém diz que não precisa da Torá, quando alguém diz que a lei é maldição, é o mesmo que Cora está fazendo aqui. Cora está fazendo as pessoas achar que todas elas são santas e todas elas têm o direito de se aproximar do Eterno para queimar incenso. Vamos ver o que vai dar isso. Cora então reuniu todo o seu grupo, o grupo que estava com ele, e então a glória de Adonai apareceu a toda a assembleia. E Adonai disse para Moshe e para Aharon: separe-se desta assembleia, pois eu vou eliminá-los. Eles então se prostraram com o rosto em terra. Veja só, Aharon e Moshe, que está sendo acusado pelo povo, vai se prostrar clamando a Elohim para ter misericórdia do povo. Eles disseram: ó Elohim, Elohim dos fôlegos de vida, de toda a humanidade. Se uma pessoa pecar, te irarás contra toda a assembleia, ou seja, Adonai, tu vai punir todo o povo por conta do erro de um só homem. Então Adonai respondeu a Moshe e disse: diga para toda a assembleia que se afaste dos arredores do Miscã de Cora, de Datã e Avirã. Moshe então levantou-se e se foi até Datã e Avirã, e os líderes de Israel o seguiram. Ali ele disse para a assembleia: todos vocês deixem as tendas desses homens ímpios, não toquem nada que pertence a eles, ou vocês poderão ser engolidos por conta dos seus pecados. O povo então deu crédito, em Moshe. O povo se afastou do Miscã de Cora, de Datã e Avirã. Depois disso, Datã e Avirã saíram e permaneceu na porta de suas tendas, junto com suas mulheres, filhos e crianças. Percebe que esses dois aqui, pessoal, Datã e Avirã, estão desafiando Moshe. Não tem um pingo de respeito por Moshe. O Moshe então disse para o povo: eis como vocês saberão que Adonai foi quem me enviou para fazer essas coisas, que isso não procede de mim. Se estes homens morrerem de forma natural, como morrem todas as pessoas, Adonai não terá me enviado. No entanto, se Adonai fizer algo novo, se o solo se abrir e a terra engolir eles com tudo que eles têm, isso vai provar que esses homens demonstraram desprezo contra Adonai. Não sabemos se foi Adonai que orientou Moshe a fazer isso, ou ele falou isso inspirado, pelo mover do Eterno. Ele então faz um desafio aqui dizendo que algo inédito, algo como nunca aconteceu, vai acontecer para provar que não é ele quem escolhe sacerdote. Quando o Moshe acabou de falar isso, o solo debaixo dele se dividiu, a terra abriu a boca e engoliu com todas as suas casas todo o povo que tinha se aliado com Cora e tudo o que eles possuíam, Datã e Avirã, pessoal? Tudo que eles tinham a terra engoliu. Assim eles desceram vivos para o Sheol com todos que possuía, e a terra se fechou sobre eles. Datã, Avirã e a família de Cora. A gente vai ver futuramente que os filhos de Cora se salvaram. Provavelmente na hora dessa rebelião, os filhos de Cora perceberam que o seu pai estava errado e eles fugiram. Quando Moshe falou para se afastar da tenda desses homens, os filhos de Cora ouviu Moshe e se afastou, por isso eles não morreram. Isso daqui parece muito com o que está lá em Apocalipse, quando um anjo disse para o povo do Eterno sair da Babilônia. Para quê? Para não ser punido junto com a Babilônia. É uma figura do que está acontecendo aqui. Quando o povo de Israel viu, tudo isso acontecendo, eles fugiu e gritaram dizendo: pode ser que a terra também nos engula. Imagina o desespero, todo o povo fugindo, vendo a terra engolindo a tenda e os bens de Cora. Cora, que era um homem muito rico, que tinha muito rebanho, muito ouro. Também Datã e Avirã, pessoal. Com certeza eles também eram ricos, porque as pessoas ricas se atraem, Elas estão sempre unidas, ainda mais esses três aqui que eram pecuaristas, que criava gado, criava jumentos. Com certeza eles eram muito ricos, todos eles. E a terra então os engoliu. Então saiu fogo da parte de Adonai e destruiu, ou seja, e matou
os 250 homens que oferecia incenso. Da mesma forma que fogo veio da parte do Eterno e matou os filhos de Ararão, aconteceu aqui, provando que eles estavam oferecendo fogo estranho diante de Adonai. Por quê? Porque eles não tinham autoridade para isso. Eles não podiam jamais estar fazendo isso daqui. O Cora, na sua bicaria, na sua lábia, conseguiu convencer esses homens que eles poderiam sim queimar incenso diante de Adonai. O Eterno então mandou fogo e os consumiu. Adonai disse para Moshe: diga a Eleazar, o filho de Ararão, o Corém, que ele retire os braseiros do fogo e espalhe as brasas acesas à distância, pois elas se tornaram sagradas. Adonai mandou que Eleazar recolhesse todos esses incensários, ao todo 250, que esses incensários fossem derretidos e que fosse usado para cobrir o altar de bronze, para fazer o povo de Israel lembrar-se de que qualquer pessoa comum que não seja descendente de Ararão não deve se aproximar de Adonai, não pode queimar incenso diante dele, se quiser evitar o mesmo destino de Cora e do seu grupo, como lhe disse Adonai por intermédio de Moshe. É incrível como esses homens teve essa ousadia, pessoal, porque, veja só, isso prova que eles não levaram a sério nada do que Adonai falou no livro de Vaikra. Diante do Monte Sinai, o Eterno deu a eles todos os regulamentos, deu a eles todos os mandamentos, e o que a gente percebe aqui é que eles se esqueceram. Eles estão acreditando na ideia desse Cora, de que todos são santos, que eles não precisam obedecer os mandamentos para ser santo. Enquanto Moshe e Ararão diz, seja santo porque Adonai é santo, e para isso tem que obedecer os mandamentos, o Cora falava o contrário. Não, vocês já são santos e vocês têm o direito de queimar incenso diante de Adonai. O povo acreditou e veja só o que aconteceu. Isso serve de exemplo para nós. Nós temos visto muitos pregadores por aí dizendo que todo o povo é santo, porque o Mashiach morreu por nós e todos nós somos santos e todos nós somos salvos e ninguém precisa mais de Torá, ninguém precisa mais obedecer Moshe. Então que isso sirva de exemplo para mim e para você. Tome muito cuidado porque com certeza em um momento você vai se deparar com um Cora que vai tentar falar para você que você não precisa obedecer Moshe. Você não tem que se submeter à autoridade de Moshe, porque na cabeça deles, a Torá é uma maldição. Nós estamos na graça agora. Nós não precisamos de Moshe, nós não precisamos da Torá. Exatamente o que esse homem está falando aqui. Agora veja o que vai acontecer, pessoal. Após a morte desses homens, 250 pessoas que queimavam incenso, mais as 3 famílias, vai dar aí quase 300 pessoas. O povo, ao invés de se desesperar e pedir misericórdia para Adonai, eles vão protestar contra Moshe e contra Arão. Olha o que eles vão fazer, pessoal. Agora é toda a congregação. Veja o nível de declínio que estava esse povo. Todavia, no dia seguinte, olha só, no dia após o acontecido, era para eles estar tremendo ainda, Tudo o que aconteceu aí devia ter servido para esse povo se humilhar diante de Adonai, fazer techuvá, reconhecer que eles estavam errados. Mas ao invés de eles fazer isso, olha o que eles vão fazer. Eles vieram até Moshe e Ararão e disseram: vocês mataram o povo de Adonai. Estão dizendo que foi Moshe e Ararão que matou esses homens. A gente lê isso aqui e fica assim admirado, Como que pode o povo ver Adonai trazendo juízo sobre esses homens que estavam fazendo o que não podia, e o povo ainda culpar Moshe e Ararão. Então Adonai agora vai ficar irado com a congregação e uma praga vai vir sobre a congregação. Pelo fato do povo ter se reunido contra Moshe e Ararão, eles então olharam em direção à tenda e viram que a nuvem estava cobrindo. A glória de Adonai se manifestou. O Moshe e o Ararão foram para a frente, até a tenda do encontro. Adonai disse para Moshe: afasta-se dessa assembleia, pois eu vou destruí-la de uma só vez. Eles, no entanto, quem? Moshe e Ararão, se prostraram com o rosto em terra. Novamente Moshe e Ararão clamam por misericórdia para que Adonai não faça isso. Adonai está irado, pessoal, com a congregação que não percebe o que Adonai está fazendo.
Eles estão tão fissurados, tão cegos, que não conseguem ver a manifestação do Eterno em favor de Moshe e Aharão. Moshe então disse para Aharão: pegue seu incensário, acenda fogo do altar, coloque nele incenso e se apresse a Aharão. Vá ao encontro da assembleia para fazer expiação por eles, pois a ira de Adonai saiu e a praga já começou. Aharão pegou o incensário, como Moshe disse, correu para o meio da assembleia e ali a praga já tinha começado. Mas ele colocou incenso e fez expiação pelo povo. Ele se prostrou entre meio os vivos e os mortos e a praga cessou. Veja só, Aharão está correndo risco de vida aqui, pessoal, correndo risco de se tornar impuro para poder salvar a congregação. E a congregação falando que ele é culpado, né? Culpado da morte das pessoas. E a Torá vai dizer que o número dos que foram mortos por aquela praga foi 14.700, além dos mortos no incêndio de Cora. Olha só, pessoal. 14.700 pessoas morreram aqui, mais os 250, mais as 3 famílias. Quase 15 mil pessoas. Tudo por conta de uma rebelião contra Moshe. A Torá está nos mostrando que quando nós nos rebela contra a Torá, o destino é esse, pessoal. O destino é a morte. Aharão e Moshe então voltou até a tenda do encontro e a praga cessou. Veja só, pessoal, o que esses dois homens fez para poder salvar a congregação. Se eles não fazem isso, provavelmente todos aí seriam mortos. Moshe e Aharão têm feito isso o tempo todo, e mesmo assim as pessoas têm acusado eles de ser autoritário, né? De estar explorando o povo. Essa é a ingratidão, né, pessoal? Se eles estão sendo ingratos com Adonai, se eles se esqueceram do que Adonai fez, muito mais do que Aharão e Moshe tenha feito por eles. Após tudo isso, pessoal, Adonai, para não deixar dúvida, Adonai então vai mandar Moshe convocar cada líder de uma tribo, vai dizer assim: Adonai disse para Moshe: fale ao povo de Israel, recolha deles vara, uma vara para cada tribo, ou seja, 12 varas, e em cada vara escreva o nome de um homem, né, representante pelaquela tribo. E na vara da tribo de Levi, escreva o nome de Aharão. Então o que Adonai mandou fazer? Cada tribo deveria trazer uma vara. Nessa vara deveria ser escrito o nome do líder dessa tribo. E essas varas seriam então apresentadas diante de Adonai. Elas iam passar a noite diante da tenda do encontro. E a vara que brotasse seria a tribo escolhida, pessoal. Veja só, o Adonai já tinha escolhido a tribo desde lá atrás. Desde o momento do bezerro de ouro, Adonai já tinha dito que a tribo de Levi seria escolhida. Mas já como esse povo é esquecido, já que eles estão questionando isso, para não deixar dúvida, Moshe faça isso. Peça que cada homem traga uma vara e coloque essa vara diante da arca do testemunho. Moshe então falou a todo o povo de Israel, e todos os líderes deram as suas varas, uma por líder, de acordo com as tribos. 12 varas e também a vara de Aharão. Então, somando com a de Aharão, deu 13, né, pessoal? Porque cada tribo, eram 12 tribos, cada um trouxe a sua vara e Moshe colocou as varas diante de Adonai na tenda do testemunho. No dia seguinte, olha só, no dia seguinte Moshe foi até a tenda do testemunho e ele viu que a vara de Aharão, da casa de Levi, tinha brotado. Mas dela não havia brotado apenas flores, mas também amêndoas maduras. Olha só. A vara de Aharão ressuscitou, né, pessoal? Provando que era uma vara de amendoeira. Isso daqui é símbolo da ressurreição. O Moshe então pegou as varas, né, de diante de Adonai e devolveu para cada tribo, ele devolveu uma vara para que elas vissem, né, e ficasse a prova de que Adonai tinha escolhido a vara de Aharão. Após isso, Adonai falou para Moshe: você pegue a vara de Aharão e coloque de volta no seu lugar, ou seja, diante do testemunho. Ela deve ser mantida ali como sinal para esses rebeldes, para que eles nunca mais venham murmurar contra mim, para que eles não morram. E Moshe fez dessa forma, ele realizou conforme Adonai tinha ordenado.
O povo de Israel, né, após todo esse ocorrido, agora sim parece que eles se arrependeram, pessoal. Somos homens mortos, estamos perdidos. Estamos todos perdidos. Sempre que alguém se aproxima do Mishkan de Adonai, morre. Será que todos nós vamos morrer, Moshe? Então eles ficam desesperados. Eles então se lembram de Moshe e vão perguntar para Moshe o que nós vamos fazer. Porque toda vez que alguém se aproxima do tabernáculo, ele morre. Será que todos nós vamos morrer aqui nesse deserto? Mas por que eles estão morrendo, pessoal? Porque estão se aproximando da onde não pode. Vocês se lembram do momento da inauguração do Mishkan, quando Adonai deu a eles os regulamentos de quem era responsável pelo tabernáculo. Então vamos novamente ver o acampamento, pessoal. Veja só. Percebe que em volta do tabernáculo está a família de Corrate, a família de Gerso, a família de Merari e aqui na frente a família de Aharão e de Moshe. Ou seja, os levitas estão fazendo um cinturão aqui de proteção do Mishkan. O Cora, que era daqui de Corrate, conseguiu convencer todas as tribos de que elas podiam se aproximar do Mishkan e não só isso. Poderia também queimar incenso. E aconteceu toda essa tragédia, 250 homens morreram fulminados por Adonai. A congregação então reclamou diante de Moshe, dizendo que Moshe e Aharão eram culpados da morte desses homens. O Adonai então ficou furioso, mandou uma praga, 14.700 homens morreram, até que fim parece que eles entenderam. Eles então vêm até Moshe e diz: mas Moshe, o que nós vamos fazer? Nós estamos perdidos. Toda vez que alguém se aproxima do Mishkan, ele morre. Então nós temos que ficar longe do tabernáculo. O que nós devemos fazer, Moshe? E é aí, pessoal, nesse contexto que vai vir o capítulo 18. No capítulo 18, o Adonai então vai explicar novamente tudo o que ele tinha explicado já lá no livro de Vaikra. Quando foi inaugurado o Mishkan, Adonai já tinha explicado tudo isso, mas Adonai vai explicar novamente, dizendo que a tribo de Levi é a única responsável em cuidar do Mishkan. Se alguma pessoa de uma outra tribo se aproximar do Mishkan, ela vai morrer. E o Eterno chega a dar uma dura aqui na tribo de Levi, dizendo que ele vai cobrar também dos levitas. Por quê, pessoal? Olha de novo aqui. Os levitas estão em volta do Mishkan. Adonai vai dizer no capítulo 18, por exemplo, aqui do lado esquerdo está Dan, Aser e Naphtali. Se alguém dessas tribos querer se aproximar aqui, quem que tinha que proteger aqui? Merari. Aqui no fundo está Gerso. Aqui está a tribo de Efraim, Manassés e Benjamim. Então Gerso era responsável pela proteção do fundo do tabernáculo. O Merari era responsável pelo lado do norte, o Corrate responsável pelo lado do sul, e aqui na frente estava Aharão e Moshe, e os filhos deles, né, eram responsáveis aqui. É o que Adonai vai falar no capítulo 18. Vai dizer que se alguém de outra tribo se aproximar do tabernáculo para fazer o que não pode, eles vão ser punidos, e Adonai vai dizer que vai punir também a tribo de Levi. Por quê? Porque eles não estão fazendo a proteção correta do tabernáculo. Então, eles têm essa responsabilidade, e é exatamente aqui, pessoal, no capítulo 18, que o Eterno vai explicar para eles como é que eles vão sobreviver. É justamente aqui no capítulo 18, dentro dessa porção, que Adonai vai revelar que a tribo de Levi não terá herança. Então, o que tudo indica é que o Cora não sabia disso. Se Cora soubesse que Levi não ia ter herança, se Cora soubesse que sacerdote não ia ter herança, ele não ia querer ser sacerdote. Ele quis ser sacerdote porque ele achava que ele ia se dar bem como sacerdote. Ele estava pensando em fazer exatamente aquilo que fazia os sacerdotes na época do Mashiach. Ele ia enganar o povo, trocar os animais, pegar animal ruim, trocar por animal bom. Quando alguém chegasse com um animal perfeito, ele ia falar que aquele animal tinha defeito e ia trocar aquele animal por outro, né? Porque era assim que acontecia na época do Mashiach. As pessoas chegavam com um animal bom, o sacerdote ia avaliar e achava lá um defeito que nem existia. Ele achava e falava: olha, esse animal não serve. E o que a pessoa ia fazer agora? Voltar embora com seu animal? E aí eles falavam: não,
faz o seguinte, você pega esse animal que tem defeito, pelo fato dele ter defeito, ele vale menos. Você vai ali, ó, tem um rapaz ali que tem animal perfeito, você troca com ele e paga a diferença. Tudo isso era uma panelinha, tudo isso era uma máfia combinado, né? O que vocês acham que Cora ia fazer? Cora ia fazer desse jeito, com certeza. Ele estava pensando em multiplicar o seu rebanho, em multiplicar a sua riqueza, usando o tabernáculo, explorando o povo, né? Porque ele sabia que o povo tinha que levar sacrifício. Toda vez que alguém peca, ele tinha que fazer um sacrifício. E esses animais, pessoal, que era oferta pelo pecado, oferta pela culpa, ia para o sacerdote. O sangue, né, era derramado em volta do altar, a gordura era queimada, mas a carne pertencia a quem? Pertencia ao sacerdote. O Cora com certeza estava de olho em tudo isso. Ele estava pensando em se dar bem, só que ele estava completamente enganado. Ele não sabia ainda que a tribo de Levi não teria herança na terra de Israel. E é isso, pessoal, que Adonai vai falar agora. E ele vai explicar, né, como é que os levitas vão sobreviver, como é que eles vão se manter, já que eles não têm direito a nenhuma herança na terra de Canaã. E como título, né, a gente colocou o dízimo, porque aqui, pessoal, será a primeira vez que o Eterno vai falar sobre o dízimo de forma mais declarada, de forma mais clara. A Torá já falou do dízimo lá no último capítulo de Vaikra, mas falou de forma bem sutil, não explicou muito como funcionaria esse dízimo. O Eterno vai falar isso agora, justamente dentro dessa porção que fala do Cora, da rebelião de Cora. O Cora com certeza sabia que o povo de Israel teria que dar o dízimo. Ele sabia, porque o Eterno já tinha falado. Ele só não sabia ainda que a tribo de Levi não teria herança. A partir do verso 20, pessoal, diz assim, capítulo 18, para a gente finalizar, né, o nosso estudo. Adonai disse para Arão: não tenha nenhuma herança ou porção na terra deles. Ou seja, vocês são responsáveis em cuidar do tabernáculo, em cuidar do Miscã, mas vocês não terão nenhuma herança, nenhuma porção na terra deles. Eu, Adonai, sou a sua porção e herança no meio do povo de Israel. Eu dei aos levitas toda a 10ª parte da produção, ou seja, o dízimo. Tudo que for recolhido em Israel, esta é a herança deles. Será o pagamento pelo serviço que eles realizam na tenda do encontro. Então o Eterno vai explicar que a tribo de Levi não terá herança, que a função deles será cuidar do tabernáculo, mas eles vão sobreviver do quê? Vão sobreviver do dízimo que o povo vão pagar. E é por isso que Adonai estabelece o dízimo, pessoal. O dízimo era para manter os levitas. De agora em diante, o povo de Israel não poderá mais se aproximar da tenda do encontro, para que eles não sofram as consequências do seu erro e morra. Ou seja, para que não aconteça o que acabou de acontecer. Somente os levitas podem se aproximar do Miscã, essa é função exclusiva deles. Eles não têm herança, mas eles vão ser mantidos pelo povo de Israel. O povo de Israel vão dar o dízimo de tudo que eles produzirem lá na terra. E o Eterno continua dizendo, somente os levitas deverão realizar o serviço na tenda do encontro. Eles serão o responsável por tudo o que fizerem errado. Este deve ser um regulamento permanente por todas as suas gerações. Eles não terão herança em meio ao povo de Israel. Eu dei muita risada, pessoal, quando eu li isso aqui, porque eu pensei, se o Cora soubesse disso, ele não tinha brigado tanto para ser sacerdote, né? Então perceba, ele estava brigando por algo que ele não ia ter vantagem nenhuma. Se ele apenas sonhasse que seria assim, eu tenho certeza que ele não tinha montado toda essa rebelião contra Moshe. O que Cora queria, com certeza, era ser sacerdote para se dar bem, para aumentar a sua riqueza. Ele pensava que lá ele ia conseguir multiplicar os seus bens, ele achava que ele ia ter herança. E o Eterno continua dizendo que ele deu como herança aos levitas a 10ª parte da produção do povo de Israel. O povo terá que separar, né, o dízimo que pertence para Adonai, e Adonai então deu esse dízimo para os levitas. Este é o motivo de eu ter dito que não deve ter herança no meio do povo de Israel. Adonai disse para Moshe. E o Eterno diz também para os levitas que eles também terão que dar dízimo, pessoal. Veja só. Fala aos levitas que quando vocês recolher o dízimo do povo de Israel, o que eu dei para vocês,
em herança, vocês devem também separar uma oferta para Adonai, ou seja, uma 10ª parte. Os levitas iam receber o dízimo do povo de Israel e eles iam tirar o dízimo dessa parte, né? E dar para o sacerdote. Então veja como isso foi bem organizado, pessoal. 12 tribos. Cada tribo tirava 10%. 10 vezes 12 daria 120, né? Então os levitas recebiam o dízimo do povo e eles também tiravam o dízimo do dízimo e dava para o sacerdote. Então ficava uma forma igual. Ninguém tinha vantagem sobre ninguém. Essa foi a forma que o Eterno estabeleceu para poder pagar o serviço dos levitas, dizendo que eles não iam trabalhar de graça. Eles foram separados para uma missão, para uma função, mas para isso eles seriam remunerados, eles iam receber o dízimo do povo de Israel. E o Eterno diz que essa oferta que os levitas iam dar para os sacerdotes seria considerada como se fosse uma oferta de grão, ou como uma oferta de uva do tanque de vinho. Ou seja, vocês não têm produção de uva, vocês não têm produção de vinho, mas vocês vão receber o dízimo de tudo isso. E vocês vão tirar o dízimo do dízimo e vão dar para Arão, e eu vou considerar isso como sendo uma oferta da produção de vocês. Porque o dízimo que os levitas recebiam era o salário, pessoal, pelo serviço que eles faziam em favor do povo de Israel. Qual era a função dos levitas? Os levitas vão ser esparramados no meio do povo de Israel. Eles terão a função de ensinar a Torá, eles terão a responsabilidade de cuidar também dos doentes, de cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. Então, eles recebiam o dízimo não somente para eles, eles tinham que tirar uma parte desse dízimo para ajudar os necessitados. O Eterno estabeleceu algo muito perfeito, somente Adonai, né, na sua sabedoria, para estabelecer algo tão perfeito assim. É uma pena, né, que o sistema religioso distorce tudo. Hoje, o que mais se tem por aí são religiões. Por quê? Porque o povo viu que essa é uma forma muito fácil de ganhar dinheiro. Imagina se você cria aí um grupo religioso, tenha lá 100 pessoas, cada um contribuindo com R$100 por mês, é no mínimo 10 mil por mês. De custo, tira lá, por exemplo, 2 mil, vai sobrar 8. É por isso, pessoal, que a gente vê em cada esquina é um grupo religioso. Por quê? São pessoas igual Cora. Pessoas que querem tirar vantagem do povo. Eles perceberam que conseguem utilizar das coisas do Eterno para tirar vantagem, para se dar bem na vida. Infelizmente tem muita gente assim. Vocês perceberam, pessoal, que o dízimo não é para manter o tabernáculo. E também não era para manter o templo. Para que era o dízimo? O dízimo era para sustentar os levitas, já que eles não tiveram herança na terra de Israel. O Eterno, que é o dono da terra, ele vai falar isso lá em Vaikra, Levítico 25, a terra de Israel não podia ser vendida porque ela pertence a Adonai. Adonai então cedeu essa terra para os filhos de Israel para que eles viessem produzir a terra. Como a terra pertence a Adonai, é mais do que justo, é mais do que óbvio que Adonai tinha direito a uma porcentagem. Imagina que você tem uma terra e você ceda essa terra para alguém plantar. O mínimo que a pessoa tem que fazer é te dar uma porcentagem da produção da terra. Por quê? Porque a terra é sua. É isso que Adonai está fazendo, pessoal. Adonai é dono da terra. Ele então cobrou uma porcentagem simbólica, né, de 10%, porque 10% não é praticamente nada. O povo de Israel não comprou terra. O povo de Israel não tinha que usar defensivos para defender a agricultura das pragas, porque o Adonai ia cuidar disso. Então 10% é algo insignificante. O Eterno cobrou isso para quê? Para poder sustentar os levitas. Então essa parte que pertence a Adonai, ele então doou, ele cedeu para os levitas. O que o sistema religioso faz hoje, pessoal, é totalmente contrário ao que ensina a Escritura. Não se pode usar dízimo para fazer manutenção de prédio, não se pode usar dízimo para fazer construção. Não, o templo era mantido com o imposto do meio shekel. Não com dízimo. O dízimo é para sustentar os levitas, também para sustentar os necessitados. Você vai perceber na escritura que nenhum empregado pagava dízimo. O dízimo era cobrado somente daqueles que trabalhavam a terra, daqueles que tinham gado, daqueles que produziam o campo. Os empregados não pagavam dízimo. Então o sistema religioso distorceu tudo isso e cobra dízimo hoje até mesmo de pessoas aposentadas. Isso é transgressão, tá, pessoal?
O que eu devo fazer? Será que eu tenho que pagar dízimo? O que eu devo fazer, pessoal, é o que fazia os discípulos. Eles coletavam oferta entre eles para ajudar os necessitados. O conceito do dízimo está aí, ajudar os necessitados. Isso não quer dizer que você tenha que tirar exatamente 10% de tudo que você ganha. Talvez o que você ganha não dá nem para pagar o seu custo de vida. Tem gente que não paga as dívidas e leva dízimo lá onde ele frequenta. Isso está errado. Você deve manter a sua casa, manter as suas contas em dia, e você deve sim tirar uma parte do que você ganha para fazer tzedakah, para ajudar os necessitados, e não para manter sistema religioso. Se você frequenta algum grupo, né, de estudo da escritura, da Torá, é óbvio que você tem que contribuir, você tem que ajudar com o custo. Mas esse custo não é o dízimo. Você tem que deixar o dízimo fora disso, pessoal. O dízimo é algo santo, é algo que pertence a Adonai. Querer associar o dízimo com manutenção de templos religiosos é simplesmente uma transgressão à Torá. Infelizmente as pessoas não percebem isso. Por quê? Porque os pregadores são eloquentes, são homens hábeis em enganar as pessoas, como foi, por exemplo, esse cura. Com certeza você conhece muitos discípulos de Cora por aí, enganando as pessoas, tirando proveito das pessoas. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa que a gente falou aqui. A gente vai finalizar a nossa porção. Desejo que Adonai abençoe grandemente a sua vida, que você tenha uma ótima semana. Um grande abraço. Shalom, shalom. Bênção das crianças. Para os meninos. Que Hashem o faça como Efraim e Menashe. Para as meninas. Que Hashem o faça como Sará, Rivka, Raquel e Leá. Que Adonai te abençoe e te guarde. Faça Adonai resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai tenha misericórdia de ti e bondade, e põe em ti a sua paz. Assim seja.